Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para a palavra? Então, vocês estão nos assistindo agora aqui em Campo Grande, você está assistindo agora pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, enfim, você que está nos assistindo pelo canal das igrejas, ou até nos assistindo aqui pelo SBT ou pela Bandeirantes aqui no nosso estado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu, pastor Michael Marques, eu vou dar uma mensagem agora que eu acredito que vai ser uma mensagem que vai chocar você, vai mexer contigo, em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida disso. O título da mensagem, para quem veio e sempre anota o título da mensagem, é: não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 1. Isso aqui é só um pontapé de início, um pontapé de uma introdução. Êxodo capítulo 8, versículo 1 diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusardes deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio criará rãs, e subirão e virão à tua casa, e o teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e sobre os fornos e tuas amassadeiras. Então vamos entender isso aqui, meu irmão. Essa bicharada aqui era um juízo de Deus. Se o faraó não permitisse com que o povo de Deus ele saísse da escravidão lá do Egito. Aí nós temos que entender e temos que interpretar um negócio. Essa aqui já era a segunda praga que o Moisés estava lançando. Era a segunda praga já que ele estava lançando. E o faraó obviamente não ia deixar. E não deixou. Meu irmão, começou a aparecer esse bicho para tudo que é lado. Em todos os termos, esses bichos, eles saíram do rio como se fosse a própria água do rio. Você imagina aquele negócio verde, começou a ir para cima e para baixo, aquele bicho pulando para cá e para lá. E ele tinha vamos usar a palavra, ele tinha um destino. Era um juízo que era sobre as camas e sobre os fornos. As camas representam a parte familiar. A família representa a cama, o casal e tudo mais. E os fornos representa a questão da comida, representa ali da onde vem o recurso para se alimentar. Era lá que as rãs mais iriam aparecer. Aí a Bíblia diz que de fato ele não deixou o povo de Israel ir. E aí ele veio esse juízo e apareceu esses bichos. Versículo 9, o Moisés vai até Faraó. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. Então ele perguntou: quando é que você quer que eu ore? Você quer que eu ore por você agora? Olha a resposta, e aqui começa a minha mensagem hoje. Vamos ler comigo? E o que o faraó disse? Amanhã. Meu irmão, isso aqui é uma loucura. O cara, em vez de pedir oração para Moisés, na hora ele disse não, amanhã. E é o que nós estamos fazendo. A gente está deixando para amanhã para orar. E a gente está dormindo com as rãs. As rãs, em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, está registrado aqui, ó, Apocalipse 16, 13. Da boca do leão e da boca da besta e da boca do falso profeta, eu vi saírem 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então você vai observar que essas rãs, elas representam para nós simbolicamente, lá no Antigo Testamento, demônios. E a gente está deixando, a gente está dormindo com o demônio, porque a gente não toma uma posição de oração contra aquela prostituição, aquele adultério. A gente não ora por isso e vai dormindo com isso na cama. A gente não ora contra a preguiça e vai deixando as rãs no forno e a gente fica sem comer. Então a gente vai deixando as coisas para amanhã, como o faraó fez. Eu não sei se por birra, se por preguiça, mas ele preferiu dormir com as rãs e não comer nada que vinha do forno aquele dia, porque ele protelou. Ele foi uma pessoa que estava procrastinando. O que é procrastinar? É você deixar para amanhã o que você pode fazer
Hoje, cuidado. E foi de fato o que aconteceu aqui, pessoal. Você vê claramente na Bíblia Sagrada. Mas aí a gente começa a meditar na Bíblia Sagrada e a gente começa a ver que a gente tem que cuidar essa questão de deixar as coisas para amanhã. Tiago capítulo 4, versículo 14. Vamos abrindo. Novo Testamento. Tiago 4,14 fala assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha só o que Tiago disse: não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. É isso que vai acontecer. A nossa vida ela é curta. Você tem que cuidar, porque você está deixando coisas para amanhã, e amanhã pode acabar sendo tarde. Para esse homem que eu vou pregar agora, aliás, para esses próximos exemplos que eu vou dar daqui para frente, foi tarde demais. O primeiro exemplo está em Lucas capítulo 12, o versículo 16. É uma parábola que Jesus dá. Cuidado, irmão. Meu pai, meu falecido pai, ele não está aqui para se defender nem nada, mas quantas vezes falaram para ele parar de fumar? Quantas vezes a minha mãe disse, ele disse: eu paro quando eu quero. Ele começou a fumar antes dos 10 e ele só parou de fumar depois de 60 e pouco, 64, 65, fora que ele foi parar de fumar. Bom, não teve outra, meu. Ele morreu de enfisema pulmonar, o pulmão dele trancou. Morreu, mas falou, mas era a mesma coisa que falar com uma porta. Era a mesma coisa que falar, sabe, ele não ouvia. É aquela pessoa também que você fala com ela, você dá e a pessoa vai sempre deixando para amanhã. A questão de andar rápido no trânsito. Fala a pessoa, não, principalmente a esposa do cara: vai devagar, amor, coloca o cinto, vai devagar, até que dá um acidente. Aí o cara fica sem um olho, fica sem uma perna, acontece uma desgraça, morre um filho, acontece uma coisa. Mas foi falado para a pessoa. A mesma coisa a questão da alimentação. A pessoa come comida gorda, a pessoa come da doce, a riveria, e fala: olha, vigia com isso, a gente não vigia, e dá risada: essa comida é entope veia, e vai, até dá um treco, dê um treco, a pessoa ela tem a tendência, mas pode ser tarde, gente, pode ser tarde. A questão do exercício, você tem que fazer um exercício, nunca faz exercício, você tem que vigiar. Olha só o que Jesus ensina aqui para nós em Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade, a herança de um homem rico que tinha produzido em abundância. O cara era rico e tinha produzido, sabe, ele tinha tido um grande êxito na plantação e na lavoura dele, na colheita. E arrazoava ele entre si dizendo, ele pensava com ele em voz alta: o que farei? Não tenho onde recolher os meus bens, meus frutos da colheita, né? Já sei, farei isso. Vou destruir, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E olha o que ele diria para ele mesmo. E direi para minha própria alma, para mim mesmo: alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Isso aqui eu acho que é a vida que todos nós gostaríamos, né? De estar tão bem financeiramente, ou se preparou tão bem financeiramente, que a pessoa agora só comer, beber, descansar e folgar, viajar, só desfrutar a vida. Pastor, é tudo que eu quero. Olha qual foi o veredito de Deus no próximo versículo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será ou para quem vai ficar? Ou seja, esse cara se preparou materialmente, esse cara se preparou financeiramente, com colheita, com tudo, e ele foi muito bem sucedido. Só que ele não teve tempo para se preparar. Aliás, ele teve tempo para se preparar, mas ele não se preparou espiritualmente. E agora não vai dar mais tempo, porque Jesus disse: e agora, essa noite, como é que ele fala? Pedirão a tua alma. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Você se preparou. E o que para quem vai ficar? Vai ficar para o teu filho? Vai ficar para quem? Quem que vai fazer? Vai lidar com as tuas coisas? Não adiantou de nada. Então cuidado. Quantas vezes já falei: se batiza nas águas? Quantas vezes eu já falei para você se tornar um dizimista e ofertante? Pastor, mas eu não sou dizimista e ofertante porque um dia teve um pastor lá que fez coisa errada com o meu dinheiro em outra igreja. Você vai deixar de seguir Jesus por causa de Judas? Você vai deixar de obedecer a Bíblia Sagrada porque Pedro negou 3 vezes a Jesus? O que Pedro negando 3 vezes a Jesus, ou Judas traindo Jesus, o que ele tem a ver com a santidade da Bíblia ou com a santidade de Cristo? Você não pode fazer isso. Mas de vez em quando eu não dizimo, não oferto por causa de um Judas que apareceu, por causa de um Pedro que fez coisa errada. Não pode. Quantas vezes já falei: cumpre o teu chamado.
Mas você vai deixando, e você vai se preparando financeiramente, e cada vez você está ficando melhor, e glória a Deus. Mas Deus disse, você está fora de si. Vai chegar um dia que vai ser pedida a tua alma, e você teve tempo, mas você foi deixando para amanhã. Não cumpriu o teu chamado, não cumpriu o teu ministério, caiu para o outro lado das coisas. Você tem que vigiar. Não, pastor, eu vou levando assim, cuidado. Olha só, parece que essa parábola aqui, parece que ela tem continuação. Em Lucas capítulo 16, parece que essa parábola, ela continua falando sobre ela, quer ver? Lucas 16, quem já ouviu falar da parábola do rico e do Lázaro? Exato. Mais uma vez fala do rico, que foi para o Hades. Ele foi para uma espécie de inferno, não é bem um inferno, mas ele foi para o Hades, num lugar de tormento. Ele está lá sendo atormentado, queimado no fogo. E o Lázaro foi para o seio de Abraão, que era o mendigo que estava sempre na porta da casa dele, tá? E aí o que acontece? Um morreu, foi para o Hades, o outro foi para o seio de Abraão, que é uma espécie de paraíso. Aí lá no inferno ele está queimando, o negócio está bravo lá para ele está atormentado, e ele faz uma coisa aqui. Lucas 16, 23. Isso, põe o 27 aí em nome de Jesus. Isso, tá aí, ó. E ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O que esse cara lembrou? Da família. Onde é que ele foi lembrar da família dele? Que ele tinha que ganhar a família dele, que tinha que converter a família dele, que tinha que salvar a família dele? Lá no inferno, foi tarde demais. Tarde demais. Ele foi pensar na família tarde demais. E se hoje fosse a última vez que você fosse ver teu esposo? E se hoje, nessa noite, fosse o último dia que você fosse enxergar sua esposa ou seu filho pequeno? Será que você trataria do jeito que você está tratando? Ah, pastor, mas eu não aguento mais, não suporto. Olha que daqui a pouco pode ser tarde demais. Você viu? E você não prega para sua família? Não anuncia o evangelho para eles? Você viu aí, ó? O cara foi querer, o cara está queimando, e lá não dá mais tempo. Aqui já foi, deu o que tinha que dar. Esse cara não quis fazer isso em vida, depois da morte não tem mais como fazer. Aí até o Abraão falou para ele no versículo 29, ele diz, e disse a Abraão, lá eles têm na terra, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles vão ser salvos pela pregação da palavra, mas você também. Você foi deixando para amanhã, não se batizou, não recebeu o Espírito Santo, não quis saber nada com nada. Você estava bem financeiramente, você era rico, você vivia uma vida regaladamente, esplendidamente melhor do que os outros, e você pensou que você estava de bem com Deus. Mas riqueza não quer dizer que você está de bem com Deus. Você viu por essa passagem? Não quer dizer que você é rico e que Deus está te abençoando. Cuidado, hein? Você tem que vigiar com isso. Muitas vezes o rico está muito ruim espiritualmente, como no caso desse cara aqui. Então ele foi deixando, não deu tempo, perdeu tempo. Agora você quer ver outro exemplo? Cantares capítulo 5, vamos lá. Cantares fica depois de Eclesiastes. Salmos é no meio, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo 5, versículo 2. Você sabe que o livro de Cantares é um livro poético, é um livro de poema. E esse livro, ele tem a tendência de pegar várias passagens dele, que ele se remete a uma analogia entre Jesus e a igreja, o noivo e a noiva. Ele é um livro, como eu disse, extremamente poético, mas tem umas passagens assim que parece que é Jesus e a noiva. E nesse caso aqui é o que eu estou pregando. O noivo, ele vai até a casa da noiva e ele começa a bater na porta. Você lembra de Apocalipse 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse bater a porta aqui é a pregação. É quando você escuta uma pregação pela internet, você vem para a igreja, você escuta uma pregação pela Instagram, é um panfleto que você ganha na rua, e aí vai, é Jesus batendo na porta, é Jesus anunciando. Bom, e a Bíblia diz que um noivo foi lá na casa dessa moça, e diz que quando ele começou a bater na porta, olha como é que ela estava. Eu dormia, diz ela, lá dentro. Eu dormia, mas meu coração velava. Então ela estava num posicionamento de deitada, mas entendia tudo, como muitos de nós. Estamos deitados, não tomamos nenhuma posição, mas entendemos toda a pregação. Entendemos do batismo, entendemos o dízimo, entendemos cumprir o chamado, a gente entende tudo, mas está ali deitado, mas o meu coração velava, ela entendia, ela estava prestando atenção, e eis que a voz do meu amado estava batendo, e aqui vem.
Eu nunca tinha entendido essa passagem da forma que eu entendi hoje, ele diz assim: abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Não entendi. Então é mais ou menos o seguinte: ele estava batendo na porta dizendo assim, ó: eu te amo, abre, por favor, abre a porta, mas já estou me chateando contigo, porque o meu cabelo está começando a despentear, eu estou aqui fora, já está pegando orvalho, as gotas da noite, eu estou começando a ficar todo molhado a minha roupa. Então assim, ó, eu te amo, mas eu estou me chateando contigo. É o que Jesus está falando para a gente hoje. Eu falo contigo, mas você já está me deixando chateado. Eu te amo, mas eu vou, é um culto, é outra pregação, você já sabe que tem que largar esse pecado e tal, eu já falei de novo, e você não está abrindo a porta, você está demorando, você está procrastinando, você está empurrando, está protelando, você não está fazendo. E no fundo, como eu disse, você vê, ela gostava dele, mas ela não tomava uma posição. Então ele disse: eu te amo, mas eu estou ficando chateado. Isso está lá em Hebreus capítulo 3, o versículo 7. É praticamente a mesma passagem, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então olha só, eu escutar a pregação e eu me endurecer, para Deus ele soa para Deus como se fosse uma provocação. Eu escuto a pregação, escuto de novo, e eu não faço nada. Para Deus é uma provocação. Ele entende que você está provocando ele. Aí eu lembro de Provérbios 29, versículo 1, que diz: Provérbios 29, 1, ó: o homem que muitas vezes é repreendido, fala uma, fala duas, fala três, fala mil. Então o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, não muda, continua ali, entende tudo, mas não faz nada. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Aí vai acontecer um negócio, aí a pessoa vai dizer: não, agora eu quero, agora não dá mais. Você tem que vigiar, porque se você está deixando para amanhã, você está empurrando para frente, pode ser tarde, pode cair num mal sem que haja cura. Quando fala cura, é uma enfermidade, é um problema. Fala, parece que não adianta. E aí aquela mulher lá foi escutando a voz do amado e nada. Aí ele dá uma forçada na porta em Cantares 5, lá no versículo, eu acho que é o 2 ainda, né? Versículo 3. Aí ela: já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Desculpa, a gente gosta de dar desculpa. Tá frio domingo. Frio? Você imagina Jesus de Nazaré, Jesus. O pai fala com ele: meu filho, chegou o dia que você vai ter que se entregar na cruz. Hoje não, pai, hoje está frio pra caramba, acho que eu me entrego amanhã. Deixa o pessoal ir hoje se lascar e vai tudo pro inferno. Não. Jesus não quis saber se estava frio, se estava quente, se estava calor, se estava frio, se estava chovendo ou não. Mas a gente faz dando essas desculpas. Você viu aqui, ó: já despi as minhas vestes, como as tornarei a sujar, né? Vestir. Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Ela deu uma desculpa. O próximo versículo diz aqui que ele deu uma forçada, que eu falei, ó: o meu amado meteu a mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu de amor por ele. Então você vê que ele deu até uma forçada. É tipo essa pregação de hoje: estou forçando. Sabe que de vez em quando você sente aquela pregação forçada? Parece que Deus está sendo um pouco mais chateado, ele está bravo. É tipo essa pregação de hoje, uma forçação. Mas não é por mal. Aí a Bíblia diz que ela levantou, e aí diz assim: e levantei-me para abrir ao meu amado. Aí ela levantou, tomou uma posição, e as minhas mãos destilavam a mirra, e os meus dedos gotejavam a mirra sobre as aldrabas da fechadura. Isso aqui é o perfume de Jesus, perfume da cura, do milagre. É aquela bênção que Ele quer dar para mim, é aquela bênção que Ele quer dar para você. Só que quando ela pegou aquela mirra na porta, olha o que ela percebeu, o que ela evidenciou: e abria o meu amado. Vamos ler comigo? Mas já o meu amado tinha se retirado, e já tinha se ido, e a minha alma tinha se derretido quando lhe falara. Busquei e não achei, chamei-o e ele não respondeu. Isso aqui está escrito em Isaías 55, 6, parece a mesma coisa. Olha o que diz em Isaías 55, 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Está dizendo aqui que Deus não vai se deixar achar sempre. Não é sempre que Deus vai se deixar achar.
Não é sempre que ele vai estar perto. Você tem que prestar atenção. Será que Deus não está se chateando? Ele fala, já falou várias vezes, e você diz que ama, mas não toma posição. Ele vai se retirar. E aí você vai invocar, ele não está mais perto. Você vai procurar, e você não vai conseguir mais achar. E essa mulher faz uma besteira, irmãos. Olha a besteira que essa mulher faz. Próximo versículo, põe na tela. Aí ela saiu procurando o cara de noite. Ela saiu procurando o amado. Lembra que ele falou que as gotas do orvalho da noite estavam na cabeça dele? Era de noite. Aí ela saiu de noite. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me. Essa palavra ferir aqui é estuprar. Violentaram ela. E violentaram ela e tiraram o meu manto os guardas do muro. Essa mulher foi violentada, espancada e tiraram a roupa dela. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Sim, é isso que você entendeu. Eu demoro para abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Eu vou demorando. Mas o diabo ele não bate na porta. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele vem e viola. Ele quebra a porta, coloca um negócio à força na pessoa. Coloca um câncer. Coloca um divórcio. Mas por que isso acontece? Porque a gente demora. Ele demorou até que chegou o ponto de acontecer isso com ela. Aconteceu um negócio que violaram ela, feriram, espancaram ela, arrancaram a roupa dela, tiraram tudo. Mas isso aqui era para ter acontecido? Não, ela foi deixando para depois. Depois pode ser tarde. Depois pode acontecer isso aqui que você viu até agora. O cara no inferno queimando. O outro lá, Jesus disse, louco, você é doido, rapaz. Você é doido. Aqui essa mulher foi violentada, espancada e arrancaram a roupa dela. Não era para ter acontecido. Se ela fosse mais rápida. Mas de vez em quando eu fico pensando que parece que tem acontecido alguma coisa com a gente. Isso aconteceu com o grande apóstolo Paulo. Atos 16, vamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quem está gostando da mensagem? Irmão, a gente tem que tomar uma posição mais rápida. Atos 16. Atos 16. Essa mensagem aqui que eu preparei ela, e de Jesus me ajuda a passar, que não é tão fácil de passar. E aconteceu que indo nós à oração, nos subiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Você vai se dedicar para vir na igreja? O demônio aparece. O demônio não quer que você venha domingo, o demônio não quer que você ore, o demônio não quer que você cumpra a chamada. Você tem que entender isso. Quando o apóstolo Paulo se preparou para ir para a oração, o capeta apareceu. E a Bíblia diz que essa moça que tinha o demônio, ela dava grande lucro aos seus senhores. Próximo versículo diz: e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então você vê que ela ficava debochando do apóstolo Paulo e de Lucas, que eles iam orar a oração. Então Lucas e Paulo estavam indo para a oração e ficava esse deboche. E a Bíblia diz, agora vem a matéria de hoje, e isto fez ela por muitos dias. O demônio começou e foi, não deixava eles, estava sempre no encalço, sempre junto. Eles iam para a oração, aparecia o capeta, e estava ali, seguindo eles. Até que, mas Paulo, a Bíblia diz isso, perturbado. Pronto, está aqui o segredo. A gente precisa ficar perturbado para tomar uma posição. Tem gente que precisa perturbar o casamento. Tem gente que precisa perturbar a vida financeira. Tem gente que precisa ficar perturbado, porque a pessoa não faz nada. A gente, eu não vou nem dizer o brasileiro, eu acho que o ser humano numa totalidade, nem vou falar do brasileiro. O brasileiro pensa que as coisas vão caducar. Que as coisas espirituais assim, um dia vai passar. Vai dizer que a gente não tem isso. Tem ou não tem? Não, isso aí vai passar. Você sabe que o brasileiro diz assim, dias melhores virão, mas não ora. Não ora, não jejua, não se consagra, não se revolta, não luta contra aquilo. Vai acontecer. O grande apóstolo Paulo foi perseguido muitos dias, até que ele ficou perturbado. Não precisava desse jeito, mas ele ficou perturbado. E tem gente que precisa ficar perturbado para fazer isso aqui, E ficou perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. Por gentileza, vamos junto? E na mesma hora saiu. Pronto. Por que, caramba, demorar tanto? Por que deixar um dia, deixar 2, deixar 3? Por que não se revoltou antes? Por que não tomou essa posição? Quase essa mesma história está em Atos 12. Eu preguei esses dias aqui. Atos 12, versículo 1.
Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Você vê, eu lembro que eu pregava, você estava no culto, que o propósito do Herodes não era matar, era só maltratar alguns da igreja. Depois que maltratasse, ele ia soltar. Mas a igreja não fez nada, deixou para amanhã. Lembra que eu falei agora há pouco? Isso aí vai passar. Isso aí vai passar, daqui a pouco passa, daqui a pouco vai embora. Nada. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então, mataram o Tiago a espada, e depois que o Tiago morreu, disseram, vão matar Pedro, e depois de Pedro vão matar Filipe, depois André, depois Judas, depois Barnabé. Vão matar todos esses caras. Vamos destruir que esse tal de apóstolo já acaba esse negócio de Jesus de uma vez. Só que a Bíblia diz no versículo 5 o seguinte: e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você já conhece a história. O Pedro morreu do mesmo jeito que Tiago morreu? Não, porque com ele não demoraram. Porque com o Pedro não deixaram para amanhã. Aquilo que você deixa para amanhã vai ser decapitado. Mas aquilo que você diz, não, chega, você se revolta, você se levanta, aquilo ali vai sair da prisão. E é isso que eu tenho que entender, é isso que você tem que entender. Então, a partir de hoje, comece a analisar. As pessoas que foram mais rápidas na Bíblia Sagrada receberam a bênção na hora. Você lembra que eu preguei domingo passado sobre o Zaqueu? Lembra do Zaqueu? O Zaqueu, Jesus ia passando, ele ficou parando, esperando. Um dia eu vou ter uma oportunidade. Foi isso que ele pensou? Nada, ele fez a oportunidade. Ele correu, subiu na figueira e ficou esperando Jesus. Você lembra qual foi a frase que Jesus disse para ele em Lucas 19:5? Quem lembra da frase? Você lembra? Olha só, Lucas 19:15. Zaqueu, desce depressa. Por quê? Hoje, viu? Quando você é rápido e não demora, é hoje que Jesus te abençoa. Mas você vai deixando, e o demônio vai tomando conta. E amanhã pode ser tarde demais. Quem sabe o Zaqueu, se ele não tivesse corrido, a vida dele nunca teria sido mudada. Quem lembra do ladrão na cruz? Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz lá, o pessoal só detonando Jesus. Aí teve um dos malfeitores que chamou Jesus de Deus, Senhor e Rei. Quando ele reconhece Jesus nos três, a Bíblia diz em Lucas, eu cheguei a anotar aqui, é Lucas 23, eu acho que é. Eu anotei alguma parte aqui. Lucas 23, 40 e alguma coisa. 23, 43. E Jesus disse, vamos junto, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele cara, se ele não toma essa posição e ele deixa para outro dia, não tinha outro dia. O cara estava crucificado. Mas esse cara recebeu a salvação naquele mesmo dia, porque ele se adiantou. O que eu aprendo com tudo isso que eu estou pregando? Hebreus capítulo 3, versículo 13, e aqui eu acabo. Chega. Irmão, cuidado, estão falando para você. A dieta você deixa para outro dia. Você sabe que a minha esposa é nutricionista. E ela me conta umas histórias de vez em quando inusitadas. E é frequente essas histórias que ela conta. A pessoa vai se tratar com a minha esposa, e ela chega lá, eu quero emagrecer. Quero emagrecer, tu me faz uma dieta e tal. Aí minha esposa faz aquela bateria de exames. Aí a minha esposa vai lá e mede o percentual de gordura da pessoa. E a minha esposa, eu vejo ela fazendo isso em casa. Ela é muito detalhista, ela é muito perfeccionista até. Mas que ela não assista essa pregação. Ela é perfeccionista no que ela faz. Ela fica 3, 4 dias fazendo a dieta de uma pessoa. E ela pensa e faz e calcula e tal. Aí ela apresenta. Hoje eu vou lá entregar a dieta para fulana de tal. Ela vai lá entregar a dieta. Aí entrega a dieta, a pessoa diz, obrigado. Tal, né? Aí tá, entregou a dieta para a pessoa. Depois que entregou a dieta para a pessoa, a minha esposa depois ela vai fazer aquela questão de acompanhar a pessoa. Aí chama a pessoa dali umas 2, 3 semanas, sei lá, não sei quantos dias é, mas chama a pessoa. Aí a pessoa vai lá no consultório, e aí, como é que tá? Eu vou começar. Minha esposa já olha assim, vai começar? Mas se não começou ainda, esse final de semana eu escapei um pouco, comi, não sei o que. Aí minha esposa disse, mas você quer que melhore alguma coisa? Como é que a gente vai fazer essa reeducação e tal? Eu não sei direito os papos da minha esposa, eu estou dando um exemplo aqui. Como é que a gente vai fazer? Muda isso aqui? Muda. Aí muda um pouquinho. Aí passou mais uma semana, 2, a mesma coisa. Mas eu vou começar. Aí minha esposa vai, tenta ajeitar, arrumar. Olha, você tem que fazer isso aqui. Se você quer ter resultado, você tem que se disciplinar. Disciplina é você fazer uma coisa que você não quer para alcançar uma coisa que você quer. Você tem que se disciplinar. Aí tá. Aí passam uns dias, minha esposa diz assim, hoje vai ter consulta, hein? Você pode vir. Não vou mais.
Aí minha esposa diz, mas hoje a gente vai ver, a gente vai fazer o peso na balança, vai medir o percentual de gordura, vamos de novo. Não vou mais. Aí a pessoa diz assim, ó, não vou mais porque não funciona. Você sabia que eles falam isso para minha esposa? Não funciona ou não fez? E eu te pergunto, a Bíblia não funciona ou você não faz? Cuidado, a Bíblia funciona. De vez em quando a gente diz, não vou mais na igreja. Será que é a igreja? Será que é Jesus? Ou será que a gente está jogando para frente? Se a gente está jogando as coisas para frente, então está deixando de fazer coisas que nós deveríamos fazer. Porque a Bíblia diz agora aqui, ó, cuidado, por que a Bíblia não está funcionando para você? Antes, exortai-vos uns aos outros, é o que eu estou fazendo hoje. Todos os dias. Você não pode deixar a pessoa muito tempo sem escutar a Bíblia, inclusive pregação que nem essa. Durante o tempo que se chama agora, hoje, não deixe para amanhã, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque quando a pessoa fecha, já era. A pessoa se endureceu, se embruteceu, se fechou. Lembra que eu preguei em Provérbios 29? Aquele que fala muitas vezes com ele, e ele se endurece. Ele se endureceu, cairá no mal sem que haja cura. Não adianta mais. Então a partir de hoje vigie. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar? Ai pastor, o que eu oro agora? Já fala para Deus, Deus me perdoa. Aquele curso que eu tinha que fazer, não estou fazendo. Jesus, eu tinha que ter pedido perdão já para aquela pessoa, não pedi. Eu tinha que ter tomado uma posição, não tomei. Eu estou fazendo umas coisas assim que não tem cabimento. Eu estou empurrando o negócio para frente. Olha que pode ser tarde. Daqui a pouco pode acontecer uma coisa aí no caminho e você não tem mais tempo para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Sei lá por que Deus mandou pregar isso hoje, mas é de pensar. Questão de saúde, a questão de andar muito rápido de carro, a questão de fumar, a questão de você parar. Quantas vezes já falaram com você para você parar de mexer com mulher casada? Você vai, daqui a pouco você toma um tiro na cara. Você tem que tomar cuidado. Não, pastor, isso não vai acontecer nunca comigo. A pessoa que toma pancada na cabeça, que toma uma desgraça na vida, ela sempre fala isso. E comigo nunca vai acontecer. Comigo não. Esse acidente de trânsito é assim. Não, comigo nunca vai acontecer. Eu ando e eu nunca bato. Você tem que cuidar. Quantas vezes você já escutou que tem que se batizar nas águas? Você vai esperar mais um tempo? Quantas vezes você já escutou? Se conserta, tem coisa que você deixou para trás na sua vida. E o pastor Maico vem e prega. Olha que tem coisa que ficou para trás. Olha que tem coisa que foi para trás. Você vai esperar Jesus falar assim, ó, não, você não vai entrar aqui porque tem coisa que ficou para trás. Caramba, eu falei 10 mil vezes aqui, caramba. E Deus não vai poder me cobrar de uma coisa, pessoal. Um dia eu chegar no dia do juízo lá e Deus falar, ô pastor Mike, o senhor também está lascado. Por que, Jesus? Você foi omisso, não pregou. Não pregou para eles. Isso Jesus não vai cobrar de mim, não. O senhor está vendo aqui, mestre, pregando, eu estou pregando. Então não vai ter esse negócio, o pastor Mike não anunciou, não falou. Não, eu falei. Agora está mais com você. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Cuidado, amanhã pode ser muito tarde. Aleluia, aleluia. Amanhã pode ser muito tarde. Olha, cuidado, hein? Hoje Cristo te quer libertar. Amigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te de novo quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hein? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Quantas vezes
Você já veio à igreja ou escutou qualquer pregação e Jesus mandou você largar um pecado. Cuidado. Eu não sei porque eu vou falar agora, mas Jesus sabe. O caminho, o pecado tem um caminho. Por exemplo, o bêbado. O bêbado não, a garrafa de cachaça não cai na boca dele. Ele vai caminhando na rua, ele vai por aquele caminho, ele encontra um amigo dele, aquele amigo leva ele para o bar. Lá no bar ele começa a conversar e ele começa a beber. Depois bebeu, ficou bêbado de novo. Então tem um caminho, o pecado é assim. O caminho do pecado ele existe, então já corta o pecado antes. Quantas vezes você já escutou isso? Você não deu o nome para o batismo nas águas? Agora domingo tem batismo nas águas. Você tem que se batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Já foi falado isso. O dízimo, pastor, não vou dizimar porque, sabe, pastor, eu não concordo. Olha, aquele rico do rico Lázaro, ele era assim. Quando Abraão falou com ele lá, ele estava queimando no Hades. Ele disse: não, Abraão, não concordo. Cuidado, pode ser tarde. O dia que você vai tentar concordar pode ser um dia mais adiante aí. Mas hoje Jesus está chamando você. Faça que nem o Zaqueu, corre. Isso. Faça que nem aquele rapaz que estava lá na cruz. Ele foi quase que ele morre e vai para o inferno. Mas ele disse: Senhor, eu reconheço, eu estou em pecado e o Senhor é rei, o Senhor é santo, o Senhor é Deus. E ele foi salvo naquele dia. Não deixe ficar perturbado que nem Paulo. O Paulo chegou ao ponto de ficar perturbado. Depois que ele ficou perturbado, ele resolveu. Diga em voz alta comigo: eu não preciso ficar perturbado. Isso, eu não preciso ficar perturbado, Jesus. Eu não vou deixar para amanhã, Jesus. Eu vou parar com esse negócio de lenga-lenga. Eu vou parar agora. Eu vou ligar hoje para aquela amante. Eu vou parar agora, antes que seja pior. Eu vou começar a andar devagar a partir de hoje. E meu carro vai começar a andar devagar. Se eu tiver que chegar antes, eu vou sair antes. Eu vou parar com esse fumo, vai destruir meu pulmão. Futuramente eu não vou poder dizer que ninguém me falou nada. A partir de hoje está determinado. Eu vou começar a comer corretamente. Eu vou fazer um exercício. Espiritualmente falando, quantas vezes você já escutou o pastor Michael falando sobre você ser assíduo? Você deixar de ser um visitante e um turista na casa de Deus. Você não pode ser um turista. Jesus, ele não vai levar turistas para ir para o céu. Ele vai levar pessoas firmes. E agora não sei para quem eu vou falar. Levanta a mão para cá que alguma pessoa tem que ouvir. Não sei se é aqui, onde que é. O pastor Michael tem 20 anos de Igreja da Graça. Está indo para o 21º ano. Você já foi chamado para fazer a obra de Deus antes disso. Mais de 20 anos atrás, o pastor Michael já se tornou colaborador, obreiro, auxiliar de pastor, me tornei pastor regional, pastor estadual e futuramente, quem sabe, algo até maior vai acontecer comigo. E você ainda não assumiu o teu chamado. Ainda não assumiu o teu chamado. Olha que coisa maluca. Era para você já estar pregando para mim. Mas você vai protelando. Você não procura ser um obreiro da casa de Deus. Vai se afastando das coisas. Cuidado. Você quer que um dia Jesus fale para você lá no dia do juízo? Ele olhe para você e diga assim: e aí, não cumpriu o teu chamado? Cuidado. Meu amigo, hoje você tem a escolha. Levante as mãos aos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, cuidado. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus quer te libertar. Hoje Cristo te quer. Para finalizar, levante as mãos aos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vamos, aleluia. Você tem a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Para com isso uma vez. Vai, cumpre o teu chamado uma vez, vamos. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Diga obrigado, Jesus. E você fala bem alto assim: o Senhor me ama mesmo. Obrigado por essa palavra. E aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus.
Bem forte para a glória de Deus. Aleluia. Uau. Senta um pouquinho, nós já vamos participar da Santa Ceia. Quem pode dizer assim, pastor, palavra de Deus para mim hoje? Quem recebeu aí em nome de Jesus, né? E eu acho que foi um pouco profético também, algumas passagens, algumas coisas que eu falei, eu acho que foi dirigida para alguém em específico, né? A profecia foi lançada, que Deus abençoe cada um de vocês, você que está em casa também, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá ótimo, Deus abençoe. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.